Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 1, Juventude 1. Terminamos o Campeonato Brasileiro de forma melancólica, se assim podemos dizer. Campeonato Brasileiro horroroso, apenas 8 vitórias em casa. Mesmo se a gente tivesse vencido hoje, o Corinthians não teria ganho metade dos jogos que disputou em casa no Campeonato Brasileiro. É vergonhoso. É vergonhoso por vários motivos, mas principalmente pelo quanto se gasta com esse elenco. Gastar muito e ter um elenco com uma qualidade duvidosa, eu concordo com vocês, mas mesmo assim é uma coisa que tem que se justificar também. Muito ruim o Campeonato Brasileiro do Corinthians, por algumas sortes que a gente teve durante o campeonato, nossa briga não acabou sendo pior na parte de baixo. Um Santos, por exemplo, que brigou o campeonato inteiro, até na rodada de hoje tinha a chance de cair, termina na nossa frente. Então, se a gente for olhar o balanço geral do Corinthians hoje, é o de um brasileiro tenebroso, lamentável, onde acredito eu que o único ponto positivo desse campeonato, mais uma vez, foi a torcida do Corinthians, que hoje provavelmente foi o menor público do ano na Arena, mas mesmo assim, 31 mil pessoas ali no público total estiveram presentes na Neoquímica Arena, eu era uma dessas, e estou aqui para compartilhar com vocês rapidamente o que foi o jogo, mas acho que é muito justo a gente falar um contexto geral do que foi esse Campeonato Brasileiro. Se a gente for comparar com o ano passado, a gente sofreu o campeonato inteiro, né? E naqueles últimos 9 jogos a gente termina de uma forma com uma esperança para o próximo ano. E agora a gente, não, em nenhum momento a gente teve tantos momentos bons no campeonato. Na verdade, a gente não teve momento bom no campeonato. Foram 3 vitórias seguidas ali. Por exemplo, a vitória contra o Vitória no Barradão, totalmente na base da sorte, no sofrimento, fez um gol extremamente cagado no final ali, ainda na sequência o Felipe Longo fez um milagre. Então, muito incomodado com esse elenco, com essa diretoria. A gente sabe a bagunça que é no Parque São Jorge, mas a gente também sabe que esses caras são pagos para jogar bola. Né? Se eles realmente são tão blindados assim, se eles realmente não deixam que isso afeta lá dentro do CT, como eles costumam falar, né? Nos deveram muito. No Campeonato Brasileiro nos deveram muito. Mas vou falar rapidinho do jogo, rápido mesmo. Corinthians hoje já com nada para acontecer com Corinthians e com Juventude também não. Corinthians foi com um time totalmente mesclado, né? O Cauê, o goleiro estreou, Félix Torres voltou a jogar depois de muito tempo. Um meio diferente ali, foi um 3-5-2 e no meio tinha Charles jogando de ponta, Hugo lateral na outra ponta, aí Martínez Carrilho, né? O Kaique também foi titular, Romero, Thales Magno. Então o Corinthians hoje estava com um time bem mesclado. Começou o jogo, aquele jogo moroso, né? Se a gente pode falar assim. Mas o Corinthians chegando um pouquinho, o Juventude também horrível, o time dos caras tá justificado porque caiu. E ainda assim, não, deixa quieto, eu já vou falar um balanço mais para frente. Aos 23 minutos, numa jogada pelo lado esquerdo do primeiro tempo, né? Com o Hugo e com o Kaique faz uma boa jogada individual, rola para trás, o Martínez de fora da área vem batendo de primeira, faz um golaço para estufar a rede. E, pô, sensacional, vamos que vamos, Coringão 1-0, jogo controlado, o Juventude também não chegava nunca. Na verdade, estou esquecendo de um lance aqui, né? Peço perdão para vocês. Aos 6 minutos do primeiro tempo, o Félix Torres recebe uma bola que ele não domina, ele perde a bola para ele mesmo, o cara do Juventude dribla ele na linha de fundo, roda para trás, o cara vem batendo em alguém do Corinthians, que eu não lembro quem é, entra na frente e impede o gol do Juventude. Então, como eu falei na quarta-feira, eu repito hoje. Jogos como esses, eles mostram para nós aqueles caras que realmente não servem para jogar no Corinthians, não dá mais. Félix Torres é mais um que 31 de dezembro, tchau. Acerta o que tem que acertar do transfer ban desse cara aí. Eu sei que não tem nada a ver com ele, mas tchau, rua, acabou, não dá mais, muito fraco. Fora outras coisas que ele fez durante a partida que não dá, fraquíssimo. Aí sim, aos 23 o gol do Coringão, como eu falei, a jogada. Depois, acho que aos 30 e pouco, o Cauê aparece numa falta que vai meio perigosa para o gol, o Cauê faz uma boa defesa. Corinthians ainda chegou um pouquinho, o Thales Magno perde um gol inacreditável no primeiro tempo ainda, mas estava impedido. E termina o primeiro tempo 1-0, a gente, beleza, aquele clima de tá tudo certo. Só que no segundo tempo o Dorival me volta com o Ranielli e volta com o Mateuzinho. Eu realmente não entendi. Pra que colocar os caras no jogo como o de hoje, assim, de verdade, pra quê? Quem não levou o Jacaré pro jogo? Pô, deixa o moleque jogar.
o Rian no banco para jogar com volante, põe o Rian para jogar. Não precisava colocar uns caras que a gente sabe que vai ter que correr muito na quarta-feira. Mas enfim, entraram, Corinthians aos 3 minutos, ou 6 minutos também. O Thales Magno ganha uma bola do zagueiro, vai cara a cara, o Romero pedindo a bola, ele ficou, toca no Romero, chuta no gol, toca no Romero, chuta no gol. O cara mais que fechou, acabou fechando o passe pro Romero, e aí ficou escancarado pro Thales Magno finalizar a bola, ele chuta para fora, mas de uma forma bizonha, bizonha. Ele, o goleiro, ele faz uma coisa que é inacreditável, ele fez o mais difícil, que foi perder o gol. E aí, para surpresa de 0 pessoas, a arena veio abaixo aquela hora. O que ele foi xingado, ali todo mundo na minha volta ali, que xingaram ele, não tá escrito. Só que, de verdade, eu só consegui ficar quieto e não sabia nem como reagir ao gol bizonho que esse cara perdeu. E é o retrato, né? Não dá mais, não dá mais. Esticou o contrato do cara, o Augusto, esticou o empréstimo até o fim desse ano. E ainda se bobear, a gente tá devendo o Nova York aí também. Se bobear, é mais um que a gente deve. Para um cara desse nível, patético, bizonho. Essa finalização do Thales Magno é o retrato do Corinthians no Campeonato Brasileiro, de verdade. Bizonho. E aí ainda teve um outro cruzamento, eu achei que era o Kaique, mas depois vi gente falando que era o Charles, que não estava impedido, só entra desviando na área, não estava impedido e perde o gol. O Corinthians ainda teve mais umas chances ali, só que a partir dos 25, 27 do segundo tempo, o Juventude começou a gostar um pouquinho do jogo, a chegar. E aos 42, um cruzamento que passa por todo mundo, do outro lado sobra para o cara do Juventude, que cruza, o cara cabeceia, empata o jogo. E é isso, o Corinthians ainda tentou no final ali, bola na trave, mais umas jogadas que o Corinthians estava impedido. E é isso. Esse foi o jogo do Corinthians hoje. Não vou, obviamente, criticar muito, porque está muito, muito mesclado, mas é o retrato que foi o nosso Campeonato Brasileiro, né? Terminado o campeonato agora, olhando os 4 times que caíram: Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Vamos começar pelo Sport. O Sport, dos 4 rebaixados, é o único que o Corinthians ganhou em casa. O único. Ou seja, dos 4 times rebaixados, o Corinthians ganhou do Sport, empatou com o Juventude, empatou com o Fortaleza em casa e perdeu do Ceará em casa. O Sport terminou o campeonato com uma vitória em casa, contra o Corinthians. Então, valeu Dorival, valeu elenco, vocês estão de parabéns. A única vitória do Sport em Recife foi em cima de vocês, no trabalho de merda que vocês fizeram o Campeonato Brasileiro inteiro. Patéticos. E nesse dia, como um amigo meu bem lembrou essa semana, o Michael deu entrevista falando que o time lutou. Lutou com quem? O Sport fez 3 gols para valer 1. O Sport a todo momento esteve muito mais perto de fazer segundo gol do que o Corinthians empatar o jogo. Vergonhoso. O Sport parecia que o Corinthians estava pegando um time do G4 ali, parecia que era Corinthians e Cruzeiro no Mineirão. O que o Sport fez com o Corinthians. Com a torcida pagando caro no ingresso e todo mundo espremido. Num espaço de 2.500 pessoas, tinham 4.000. Então esses caras, como eu sempre falo, não têm o menor respeito pela torcida do Corinthians. Mas vamos lá. Com o Juventude, o Corinthians fez 1 ponto com o Juventude no campeonato. Perdeu em Caxias, não jogando nada, com o Nenê ganhando na velocidade do Mateuzinho na hora do segundo gol do Juventude. O Corinthians não jogou nada lá e conseguiu hoje a proeza de empatar, estando vencendo o jogo em casa. Conseguiu. Parabéns de novo. Ah, mas era o time mesclado, sei disso, eu acabei de falar do jogo, falei que nem ia reclamar tanto, mas conseguiram. Empataram, fizeram 1 ponto com o Juventude em casa. E esse ponto foi em casa. No campeonato foi 1 ponto com o Juventude. Aí vamos lá, Fortaleza. Corinthians empatou com o Fortaleza em casa e perdeu fora. Na última quarta-feira, até falei aqui no pós-jogo, falamos na resenha essa semana também. Beleza, Corinthians criou mais chances, foi melhor até que o Fortaleza no jogo, mas perdeu. Ganha competência, futebol, bola na rede. Perdeu, fez 1 ponto com o Fortaleza. 1 ponto com o Fortaleza no campeonato. E com o Sport fez 3 pontos. Inexplicável a vitória no Castelão, que foi um gol cagado do Thales Magno, a gente viu a jogada, viu como foi o jogo. E perdeu em casa. Perdeu em casa. Ou seja, dos 4 rebaixados, o Corinthians jogando na Neoquímica Arena fez 5 pontos. 5 pontos em 12, com os 4 rebaixados em casa. Inadmissível. E fora, patético. Patético. Fora fez 3 pontos. Com os 4 rebaixados, o Corinthians jogou fora de casa, fez 3 pontos, ganhou só do Ceará. Perdeu dos outros 3. E o Dorival recentemente veio falar que o Campeonato Brasileiro foi satisfatório. Para quem? Satisfatório para quem? Esses caras tiram a gente de otário. Não dá mais. Chega de tudo isso que a gente está passando com esses caras.
O Santos, como eu falei, ficou o campeonato inteiro brigando para não cair, tinha chance até de cair hoje. É só por um milagre que eles cairiam, mas tinha chance. Terminou o campeonato na nossa frente. É lamentável. O Corinthians abandonou o Campeonato Brasileiro usando a Copa do Brasil o tempo inteiro de desculpa. Vão ter que correr muito quarta-feira, muito, porque a última ida no Mineirão foi um desastre, foi um atropelo, foi um amasso, foi constrangedor. Foi 3-0 porque anularam um gol que ninguém sabe por que anularam aquele gol. Essa que é a verdade, a gente tem que ser honesto. A gente tem que vir aqui, quando fala com o torcedor corintiano, e ser transparente. A gente não pode ficar vendendo sonho aqui, não pode ficar falando. Nós que estamos em todo jogo lá, acompanhando, tem muito torcedor que acompanha a gente aqui que não tem o privilégio de estar todo jogo na arena. E aí a gente tem que ser honesto. Esses caras tiram com a nossa cara. Como um amigo meu falou, vocês se pouparam um ano inteiro para essa Copa do Brasil, vão ter que justificar. Vão ter que justificar. Conheceram a torcida do Corinthians no amor ano passado, a gente abraçou, a gente acolheu, foi legal aquelas 9 vitórias, deu tudo certo, fomos campeões paulistas esse ano, legal pra caramba também. Só que esses caras, depois do Campeonato Paulista, tiraram com a nossa cara. Uma pré-Libertadores patética, uma Sul-Americana patética, um Campeonato Brasileiro nojento, 8 vitórias em casa. 8 vitórias em casa, não conseguiu ganhar metade dos jogos em casa. Lamentável. Terceira maior folha do país. É revoltante de tirar do sério qualquer torcedor corintiano. Peço até desculpa para vocês aí a forma que eu tô falando, mas é revoltante. Esses caras tiram com a nossa cara. E agora é isso, chegou a hora. Chegou a hora. Vocês não se pouparam o ano inteiro para jogar esse jogo de quarta-feira? Chegou a hora. Passem do Cruzeiro. Porque o que vocês fizeram o ano inteiro, de tirar a gente do sério várias vezes, em vários momentos, chegou a hora. Não tem mais volta agora. Não tem mais volta. E por favor, Dorival, vi que não levou Maicon hoje para o jogo, não jogou Bidon. Se entrar com Ranieri, Maicon, Bidon e Garro, vai pedir para se fuder na quarta-feira. É casa fechada, é time fechado. Se a gente não joga, o Cruzeiro não joga também. Ah, o Martínez é louco, é inconsequente, mas tem que ter um cara desse. Espero que ele não seja burro, porque ele é burro, né? Espero que ele não seja a ponto de nos prejudicar com cartão logo cedo ou ser expulso, mas tem que ser um time com Ranieri, Martínez, André, tem que ser um time mordedor, pegador, tem que ser um time que incomode. Tem que ser um time que, assim, se a gente não conseguir jogar, que o Cruzeiro não jogue também. Porque dos 4 semifinalistas aí da Copa do Brasil, a gente tem que ser honesto. Cruzeiro, Fluminense, nós e Vasco hoje. O Corinthians, acho que se eu não estou enganado, tem 2 vitórias nos últimos 8 jogos. 2 vitórias nos últimos 8 jogos. Mas enfim, é isso. Campeonato Brasileiro acabou. Acho que para nossa sanidade mental, que bom. E agora é a Copa do Brasil. Agora é a hora que esses caras sempre se pouparam ou sempre usaram de desculpa, né? Que a altitude vai ser diferente. O próprio Dorival falou no Mineirão contra o Cruzeiro, recentemente no Campeonato Brasileiro, que se a postura não for diferente, que pode cobrar ele. Então a gente só está esperando. Espero realmente que a postura seja diferente. Espero realmente que o Corinthians consiga fazer um bom jogo, ou pelo menos voltar vivo para a Neoquímica Arena para o próximo domingo. Tá certo? A gente vai voltar com uma resenha no fim dessa semana ainda, para falar do primeiro jogo da Copa do Brasil. Eu espero que seja uma resenha onde a gente consiga ter esperança, tomara, para o jogo da volta. Porque muita coisa vai ter que melhorar. Esses caras, como eu falei, eles não respeitam a nossa camisa, a nossa história, mas principalmente esses caras não nos respeitam, né? Não nos respeitam. Esses caras não estão nem aí para a torcida do Corinthians. E a única coisa que a gente espera é que essa camisa, que é pesada pra caramba, então que a gente vá para essa Copa do Brasil pela camisa, por esse escudo e pela Fiel. Porque a gente sabe que se depender desses caras, a gente tá na merda, né? Espero estar enganado. Uma Copa do Brasil que até agora o Corinthians não tomou gol. Uma Copa do Brasil onde o Corinthians mostrou realmente uma postura e que assim seja de novo. Que assim seja de novo, que a gente consiga pelo menos voltar com empate, quem sabe, para tentar decidir na arena. Beleza? Então, tamo junto, uma boa semana para vocês. A gente volta com uma resenha na semana. E é isso. Um grande abraço a todos e vai Corinthians. Valeu!